Olá, pessoal! Hoje nós vamos resolver uma questão do Enem de 2024 e essa questão você tem que montar um sistema de duas equações com duas incógnitas e resolver esse sistema, tá? A questão está aqui do lado e nós vamos ler para começar, tá? Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo total cresce de forma linear e a tabela apresenta esse custo para 3 quantidades de mochila. A tabela apresenta o custo total para 30, 50 e 100 mochilas. Primeiro, o que é um custo fixo? Está bem explicado aqui. Custo fixo é aquilo que você vai gastar mesmo se você não produzir nada. Então, esse custo fixo você vai ter qualquer quantidade que você fizer de mochilas. E o custo variável é por mochila produzida. E aqui está dizendo que é linear. O que quer dizer linear? Linear significa que você produz uma mochila a mais, vamos dizer que você está produzindo 10 mochilas, aí você vai produzir a 11ª. Cada uma mais que você produzir, o custo variável é o mesmo, de cada uma a mais. Então, se você fizer o gráfico de custo por mochila produzida, vai dar uma reta, por isso que a gente chama linear. Você sempre o custo variável é constante, né? Produziu uma, você tem um custo variável, produzir duas, você vai ter 2 vezes esse custo variável. Então, está querendo saber qual é o custo para produzir 80 mochilas. Então, você tem que saber qual é o custo fixo e qual é o custo variável. Porque fazendo isso é só fazer a continha, tá? E para isso, a gente vai usar os dados que o problema deu, é lógico. Tá? Então, vamos lá botar aqui por escrito aquilo que eu falei, né? Se você produzir uma mochila, tá? Vai ser o custo fixo mais uma vez o custo variável. Eu chamei custo fixo de CF e custo variável de CV, tá? Esse é o custo total. Agora, se você produzir 2 mochilas, o custo fixo é o mesmo, né? Ele não depende de quantidade produzida, mas você vai ter um custo total, que é o custo fixo, mais 2 vezes o custo variável. E se você produzir N mochilas, um número qualquer, o custo total vai ser o custo fixo mais N vezes o custo variável, tá? Isso daqui dá uma reta se você for fazer o gráfico pela quantidade que você está produzindo. Por isso que se chama que cresce linearmente, tá? Isso é importante aprender. Linear significa isso, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Agora, o que ele está dizendo? Ele está te dando qual foi o custo total para 3 quantidades. Só que como você precisa descobrir 2 variáveis, você só precisa usar 2 quantidades. Pode escolher, né? O que ele deu aqui no enunciado? De 30, de 50 e de 100, tá? Escolhe 2 quaisquer, tá? Para usar essa fórmula que a gente fez aqui. Eu vou fazer 50 e 30, tá? Então, vamos dizer, se ele fizer 50, o que ele vai gastar? Ele vai gastar o custo fixo mais 50 vezes o custo variável, tá? E aqui está dizendo que o total disso é 1.650, tá ali no enunciado. 1.650. Então, já temos a nossa primeira equação. Só que como são 2 variáveis, eu preciso de ter 2 equações para descobrir elas, tá? Então, você agora pega ou 100 ou 30. Eu vou pegar 30. 30, se ele produzir 30, ele vai ter o custo fixo mais 30 vezes o custo variável. Olha aqui, é só substituir aqui nessa fórmula 30, né? Então, olha só. Isto daqui, o enunciado diz que aí ele gasta 1.050. E agora eu tenho um sistema de 2 equações com 2 variáveis, tá?
Eu vou chamar a segunda equação de 2 e essa primeira de 1. Então, agora, como é que eu vou resolver esse sistema? Pode fazer por substituição, mas aqui, como tem custo fixo e custo fixo, né? Eu penso o seguinte, olha, se eu diminuir uma equação da outra, se eu tenho isso igual a isso e isso igual a isso, se eu subtrair esses dois lados, subtrair esses dois lados, continuo com uma igualdade. E se eu subtrair, o custo fixo vai subir. Porque eu tenho custo fixo aqui e custo fixo aqui. Então, eu vou fazer assim, eu vou fazer 1 menos 2. Quer dizer, eu vou diminuir, pegar essa equação e diminuir dessa. Então, custo fixo menos custo fixo dá zero, tá? E 50 custos variáveis menos 30 custos variáveis, eu estou subtraindo essa segunda, dá 20 vezes o custo variável. E aqui dá quanto? 1.650 menos 1.050 dá 600. Então, eu descobri aqui que o meu custo variável é 600 dividido por 20. Que dá 30. Então, já achei quanto é o meu custo variável, tá? Ok? Tá tudo certo? Tá tudo certo. E agora, eu pego isto daqui e substituo em qualquer uma dessas daqui, né? Por exemplo, eu quero saber quanto é o custo fixo. Posso pegar essa conta daqui, essa equação de baixo ou a de cima. O custo fixo mais, vou pegar essa de cima, mais 50 vezes 30 é igual a 1.650. Então, agora eu vou fazer essa multiplicação aqui primeiro, o custo fixo mais 1.500 dá 1.650. Então, agora eu boto 1.500 para cá, custo fixo é igual a 1.650 menos 1.500. Então, o custo fixo é 500 aqui, né? É 150. Então, eu já tenho que o custo variável é 30, que eu achei aqui, e o custo fixo é 150. Então, agora eu já tenho as duas variáveis que, se eu colocar aqui, eu acho o custo total de qualquer quantidade. Quanto ele quer, o problema está pedindo 80, né? Então, para 80 mochilas, você vai gastar 150 mais 80 vezes 30. Isto daqui dá 2.400, com 150, eu tenho que o meu custo total para produzir 80 mochilas é 2.550. Só correr para o abraço, se eu não me engano, é a letra C, gabaritou. Gostou? Se inscreve, me manda um like, indica para o seu amigo e até a nossa próxima aula.